Boa tarde, galera. Agora eu tô aqui num lugar melhorzinho. Se não voltar a chover de novo, né? Que tá assim. Chove, aí depois abre e faz mó calorzão, que você não aguenta aquele calor. Parece que tá dando uns 40 graus e depois chove de novo. Pelo menos aqui é mais sossegado pra gravar. Então, galera, agora voltando lá ao meu último local de trabalho, né? Eu tava falando sobre os assédios sexuais e morais lá. E então eu vou gravar agora. Eu falei da primeira pessoa, da segunda pessoa, né? Vou falar agora das outras pessoas que me assediaram lá. E teve uma cena que eu catei lá também, enfim, tem algumas coisas pra falar, tá? Aí estava eu lá trabalhando e tal. E professores, gente, professores, homens, né? Novamente os homens, né? Eu volto a falar, pra que vocês casam com mulher? Qual o fetiche de vocês pra vocês depois ficar correndo atrás de homem no meio da rua? Vocês casam com mulher pra quê? Vocês são bissexuais? Ou vocês são homossexuais e casou com mulher só pra dar uma satisfação pra sociedade? Ou vocês são bi e gostam das duas coisas? Mas de qualquer maneira, por que vocês casaram com mulher se vocês ficam correndo atrás de homem na rua? É isso que eu não entendo em vocês. Então não casa, pô, com mulher. Aí... Tá. Aí tinha um professor lá que esse livro vivia catando no meu pé pra ficar enchendo o saco, perturbando, né? Falando besteira, falando bobagem, querendo irritar a pessoa, sabe? Aí ele falou assim uma vez, né? Quer ver o tipo de coisa que ele falava? Por exemplo, eu chegava na cozinha, né, pra tomar café. Não, porque café lá quem fazia era nós, da limpeza, né? Às vezes as meninas da secretaria também faziam. Mas era nós da limpeza, até as meninas que entrou que fazia, mas eu também fazia café, de vez em quando. Café pra todo mundo, café pros funcionários, pros professores, pras meninas da secretaria, pra nós mesmo. E... Mas às vezes eles chegavam, eu tava lá na cozinha, né? Aí o professor chegava lá falando: tem fresquinho? Aí, às vezes, teve uma vez que até as meninas que entrou junto comigo, aquelas meninas não prestavam, né? Nenhuma das duas que entrou comigo prestava. Braço curto, não queria saber de trabalhar. E sempre arrumando desculpa, a gente discutiu algumas vezes, né? Depois eu conto essa história aí, que era as vagabundas funcional. É gente que sai todo dia para trabalhar, tem seu emprego, bate cartão, você olha, você pensa que é uma pessoa trabalhadora. Mas é um vagabundo, a vagabunda funcional, não trabalha. Só vai cumprir a tabela horária ali, a carga horária, mas ela não trabalha. E quer que você faça o serviço, jogar todo o serviço nas costas do outro, que o outro faça o serviço de todo mundo, por elas e por eles. Mas até elas, gente, até elas se irritaram. Até elas. Aí elas falaram assim, aqui não tem fresquinho não, tem café? Se você quiser café, você toma. Se você quiser, não tem fresquinho pra você tomar não, mas se você quiser café, tem. Quer café? Tem café. Aí ela deu uma resposta num desses professores. Ele tava com gracinha pro meu lado, entendeu? E eu vou resumir aqui, gente. Ai, Jesus, tá um vento, só Jesus. Eu vou resumir aqui porque é muita coisa, tá? Mas ele tava com essas gracinhas, ficar falando essas bobagens e querendo me irritar a todo momento, esse professor. Querendo me irritar a todo momento, com gracinha, com gracejos. Eu vou deitar aqui, vou gravar deitado. Com gracinhas, com gracejos, falando bobagem, falando coisinha pra te irritar. Com piadinha besta. Um professor, né? E às vezes quando eu ia limpar o banheiro, aí eu colocava a plaquinha lá, gente, que não era pra entrar naquele banheiro que eu tava limpando, mas os professores entravam assim mesmo. A gente já tinha feito reunião,
A gente já tinha conversado, porque assim, a gente fazia reunião, né? Então a gente conversava, a gente expunha as nossas dificuldades. E uma das coisas que nós falamos, nós da limpeza, é para quando a gente estivesse limpando os banheiros, para, por favor, nenhum funcionário entrar, usar o banheiro de alunos, já que os banheiros de aluno era tão limpo quanto os banheiros de funcionário. Porque a escola lá, que nem eu falei para vocês, parecia de alto padrão, era pública, mas era uma escola muito caprichada, muito bonitinha, por dentro e por fora. E os banheiros dos alunos era tão caprichado quanto o dos funcionários, então não tinha porquê da gente estar limpando, eles atrapalhando. Então a gente já tinha decidido sim em reunião, a nossa chefia já tinha passado para os professores, para quando a gente estivesse dentro do banheiro limpando, não era para entrar, porque atrapalhava o nosso serviço. Enquanto a gente estava ali limpando, lavando, passando pano, aí a pessoa saía pisando, onde já tinha secado. Era um piso difícil de dar conta daquele piso. Era um piso, era uma cerâmica muito elaborada, assim, muito chique, né, modo de falar. Não era chão de escola normal, era de primeira classe, assim, a escola que eu trabalhava, nessa outra cidade. Então era um chão, assim, que você tinha que ter maior capricho para limpar, dava muito trabalho. Não era só passar um pano lá com o produto, não era qualquer produto que a gente podia passar no chão. Tinha produto que você manchava aquele piso. Era um piso... esqueci o nome do material agora. Acetinado? Eu esqueci o nome do piso lá. Não era um piso normal, era um piso chique e chato. Qualquer coisinha manchava, dava aquelas bolhas assim de mancha. Você tinha que passar, certo? Não era todo produto que você podia passar e você tinha que saber passar o produto, senão o chão ficava todo manchado. Então era um chão muito difícil de limpar. Que era um piso assim, que não era um piso para se ter numa escola. Que era um lugar chique ali, entendeu? Nem parecia que era escola aquele lugar. Então dava muito trabalho para você limpar, para você manter aquilo sem nenhuma mancha. Não era qualquer um que dava conta daquela escola não, gente. E a gente já tinha conversado, a gente tava limpando, aí a pessoa pisava lá, saía pisando, manchando o chão, que a gente já tinha secado. Aí ficava aquela mancha, e era um piso chato, que podia deixar manchado. Então já tinha combinado em reunião. Mas eles desobedeciam de propósito, sabe? A gente tava limpando, eu limpando lá. Aí até as meninas começaram a falar, né? Porque assim, eu e as meninas, a gente não era amigo. Porque elas eram braço curto, né? Mas até elas começaram assim a me defender em determinadas ocasiões. Falou, eita, tá demais o negócio aí, porque até elas perceberam que os caras entravam no banheiro masculino, quando eu tava lá limpando. Porque eu comentei com elas, né? Falei, gente, vocês não sabem o que tá acontecendo pro meu lado. Tá acontecendo com... Porque eu fui conversar com elas, né? Falei, vocês escuta, tá acontecendo com vocês? Porque tá acontecendo isso comigo. Pô, os caras tá dando em cima... Os caras tá dando em cima de mim aqui nessa escola. É inspetor de aluno, é professor. E com vocês, tá acontecendo? As meninas falaram, não, tá acontecendo não. Eu falei, caramba, em vez dos caras dar em cima das meninas, vai dar em cima de mim? E não era coisa da minha cabeça não, como eu já disse. Era o modus operandi de alguns funcionários lá, que já tinham feito isso antes com outros funcionários que tinham passado lá. Tanto é que teve aquela cena lá da comida de rabo do diretor. Então não era coisa da minha cabeça, só que era algo estrutural daquele lugar. Que depois eu descobri, existia toda uma estrutura que mantinha aquele modus operandi daquele local, não sei porquê. Qual é que é daquele lugar que existia todo um esquema estrutural para manter as coisas como eram, para manter as coisas como sempre foram. Só que aí eu entrei lá, né? Mas eu fui descobrir que tinha essa estrutura lá, fixada lá, depois de um tempo que eu fui descobrir, né? E esse professor que tanto me encheu... Aí tinha um outro professor lá. Eu não sei o que acontece, gente, naquela cidade. Eu não sei se aquele povo é retardado daquela cidade. O que acontece? Não sei. Só sei que parece que é algo comum com os cidadãos daquela cidade lá, que eles gostam de um ficar irritando os outros.
Depois eu descobri isso, entendeu? Ué, esse povo aqui dessa cidade é retardado. E, gente, é uma cidade vizinha minha. Esse povo é doente, é doença mental coletiva, o que que é? Porque eles são um povo diferente mesmo, entendeu? Todo mundo aqui da minha região sabe que é uma galera assim que se acha. Tem gente legal lá? Tem gente legal. Mas é uma galera assim que eles se acham melhores, eles se acham especiais, diferente dos outros cidadãos brasileiros e dos outros cidadãos das outras cidades aqui ao redor. Tanto é, gente, que até médico que tem a ética médica, eu já vi médico metendo pau nos médicos daquela cidade. Que uma vez lá, tipo assim, lá é diferente de outros lugares do Brasil, da minha cidade, das cidades vizinhas, das cidades de qualquer lugar do Brasil. Eles atendem diferente. Se você não for morador da cidade, por exemplo, o SUS, gente, o SUS ele é nacional. Então, se você passou mal naquela cidade, você tem que ser atendido muito bem, obrigado, porque você passou mal naquela cidade, não interessa, você estava passando por ali. Porque quando o povo daquela cidade vem passar na minha cidade no médico, ou em qualquer cidade do Brasil, eles não são tratados com discriminação, mas lá existe uma discriminação. Quem é cidadão daquela cidade, ele é tratado diferente dos outros que não são daquela cidade. Então quem é de fora, eles tratam mais ou menos ali com relaxo, mais ou menos mal. É como se eles se sentissem superiores. Não sei qual é a loucura coletiva que acontece naquela cidade, que todo mundo se acha ali. Isso daí, vocês não são da mesma região que eu, então vocês não sabem. Mas quem é da mesma região que eu aqui sabe que existe essa cidade, o povo daquela cidade se acha superior a todas as outras pessoas de todas as outras cidades do Brasil e todas as outras cidades da minha região aqui. Eles se acham superiores. E eu fui trabalhar nessa cidade, entendeu? Que é uma cidade vizinha minha aqui. Então até médico, gente, que médico aqui da minha cidade fala, tudo naquela cidade, aquele povo é uma frescura, aquele povo é um quase, um mimimi. Tinha que ser daquela cidade. Uma vez que eu passei lá, e tinha que pegar um exame que veio de lá, e eles não fizeram o negócio direito, porque eu não era cidadão da cidade. E o médico, até o médico que tem ética médica, o médico daqui da minha cidade falou, aquela cidade lá, não sei o que acontece com aquele povo em geral e com aqueles médicos de lá. É todo mundo, gente, é o povo da área, são os cidadãos e todo mundo que trabalha naquela cidade, eles se acham. Então eu não sei o que acontece naquela cidade, que eles se acham diferentes, especiais, que eles são acima das outras pessoas do Brasil inteiro. Eu percebi que lá naquela cidade tem esse lance de um ficar irritando os outros, ficar perturbando a mente, fazendo piadinha, denegrindo pessoas, stalkeando. Eu descobri isso naquela época que eu comecei a trabalhar lá. Porque aí um professor lá virou pra mim um dia, ele falou assim, olha, ninguém mexe comigo. Ele me dando um toque, né? Porque tinha um professor lá que ele era mais assim, o que vinha na cabeça dele ele falava, ele não tinha papa na língua, entendeu? Ele era desses, que o que vinha na cabeça dele ele falava. E ele, percebendo o que estava acontecendo pro meu lado, ele meio que me defendeu. Um professor lá. E ele virou pra mim e falou assim, olha, aqui ninguém mexe comigo, viu? Ninguém mexe comigo, ninguém mexe com a minha família, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe quem minha família é, quem eu sou, ninguém mexe comigo. E barari-baró, falou pelos cotovelos lá, na frente dos outros professores. Só sei que depois esse professor que me enchia meu saco e ficava com stalkzinho, com piadinha, com palhaçada, o cara também mudou, gente. Só que, e antes disso acontecer também, eu entrava no banheiro pra limpar, ele entrava também. E, gente, a gente que é homem, a gente sabe quanto tempo demora pra uma pessoa fazer xixi naquele mictório. Mictório é aquele vaso vertical que no banheiro feminino não tem. Só tem no banheiro masculino. É aquele vaso vertical que a pessoa faz xixi em pé.
A gente que é homem, a gente sabe como é que funciona o negócio, como é que funciona o bagulho. Você sabe que não demora aquele tempo todo pra uma pessoa fazer um xixi. Aí ele entrava atrás de mim e ficava, já tinha acabado o xixi dele, eu tava limpando. Não dava pra me sair do banheiro, porque eu tava, às vezes o banheiro tava molhado. Era um piso muito chato de se limpar. O lado de fora já estava seco, já estava limpo. Se eu fosse pisar lá fora, eu ia estragar o serviço que eu mesmo tinha feito. Então eu nem saía daquele banheiro, eu ficava lá dentro mesmo. Aí, pô, eu sabia que não era pra entrar, tava a plaquinha amarela lá de não entre, chão molhado, o banheiro tá sendo lavado, tá sendo limpo, e a pessoa de propósito entrava. Aí a pessoa ficava lá, eu esperando a pessoa acabar de fazer um negócio pra me terminar o serviço. Não podia nem sair do banheiro, aquele piso chato pra caramba, eu com o pé todo molhado, e ele lá segurando lá o órgão excretor dele, né, fazendo a necessidade fisiológica dele. Só que já tinha acabado, ele já não estava mais fazendo a necessidade fisiológica dele. Aí ficava lá não sei quantos minutos segurando o negócio dele e olhando pra minha cara. Esse professor. Falei, gente, isso é assédio sexual. O cara fica ali segurando o órgão excretor dele, que também é um órgão sexual. Já acabou de fazer o xixi dele há muitos minutos atrás e fica lá com o negócio na mão, segurando e olhando pra minha cara. E eu precisando terminar o serviço, que eu tinha mais o que fazer, eu tinha outros lugares pra limpar, o cara lá, dando em cima de mim. Só que depois que o professor, esse outro professor que falou que ninguém mexia com ele naquela cidade, que todo mundo conhecia ele e a família dele, meio que deu um esporro nele e nos outros professores, esse professor mudou comigo também. Cara, esse professor virou um dos meus melhores amigos lá dentro e virou meu defensor também. Juro pra vocês. Tanto é que ele virou meu defensor lá dentro. Ele me defendia das outras pessoas que vinha encher meu saco lá dentro, que vinha perturbar minhas ideias, perturbar meu juízo, perturbar minha mente, perturbar o meu trabalho em si. Porque os professores, eles têm aquele que é o chefe deles, né? Depois esse cara virou o chefe dos professores. Na época ele não era, não. Aí depois ele virou o chefinho deles lá, que ele mandava nos outros professores. Os outros professores deviam obediência a ele. E esse cara que tanto me perturbou, que tanto encheu meu saco, que tanto fez stalking, ele virou o meu defensor lá dentro. Que eu acho que ele viu, sei lá o que ele queria. Eu acho que ele viu, não sei, que eu não era dessa laia aí, da laia dele. Se ele tá acostumado a fazer esse tipo de coisa, o problema é dele. Não vem querer me envolver nisso, não. Eu não faço esse tipo de coisa. Acho que ele viu qual é que era real, qual é que era um negócio. Ele, sei lá, gente, ele mudou da água pro vinho também. Mudou da água pro vinho. E ele começou a me defender dos outros professores que estavam me assediando também. Porque não era só ele. Aí tinha um outro professor lá também que fazia a mesma coisa. Eu tava limpando o banheiro. O cara entrava no banheiro, já tinha terminado o xixi dele há muitos minutos atrás e ficava segurando lá o órgão genital dele. Gente, um xixi dura 30 segundos. Se você tiver muito apertado, no máximo ali dura 1 minuto, e olhe lá, 1 minuto. Sei lá, 1 minuto. O cara ficava ali com o negócio segurando na mão dele ali vários e vários minutos. Já tinha terminado o xixi dele há muito tempo. Aí já não tô falando desse primeiro professor, que esse primeiro professor virou meu amigo lá e virou meu... Cara, ele me defendia com unhas e dentes. Ele me defendia, esse professor, esse primeiro aí que eu tô falando. Ele virou meu defensor, cara, que ele virou ali meu braço direito dentro daquele lugar. Juro pra vocês, ele mudou da água pro vinho mesmo. De uma pessoa que enchia meu saco, ele virou meu defensor ali dentro. Mas aí tinha outros professores que faziam isso. Tinha mais um professor que fazia isso. E aí tinha mais 2 professores homens que faziam isso. Ficava segurando o negócio na mão lá, olhando pra minha cara. Já tinha terminado há muito tempo de fazer o xixi dele. E ficava lá embaçando em frente ao mictório lá.
segurando um negócio na mão e olhando pra minha cara. Às vezes que eu tava dentro do banheiro. Às vezes que, por acaso, porque assim, gente, não tinha como eles fazer sincronização. Não tinha como, porque eles estavam em horário de aula, né? Então, às vezes assim, eu deixava pra limpar o banheiro, não na hora do intervalo das aulas. Porque eu falei assim, já que eles entram mesmo, né? Então eu vou deixar não vou limpar banheiro na hora dos intervalos de aula, não. Porque eles vai ser intervalo, eles vão estar aqui, né? Tomando café, usando banheiro. Então eu vou limpar banheiro durante os horários das aulas. Mas não tinha jeito, eles largavam lá, queria fazer xixi e entrava. Então nem sempre era de propósito. Às vezes realmente eles pegavam lá aleatoriamente, por acaso eu estava limpando e eles iam lá fazer o xixi deles. Só que aí, mesmo durante o horário de aula, eles faziam isso. Já tinha terminado o xixi deles há muito tempo e os caras lá, segurando o negócio na mão e olhando pra minha cara. E a sala de aula lá esperando os caras, né? Pra dar aula. Quando acontecia isso durante o horário de aula. Porque às vezes eles ficavam lá na escola mesmo, não estavam nem dando aula, mas eles ficavam lá. Fazendo, organizando, né? Porque professor não é só dando aula que ele está trabalhando. O professor, muitas vezes, ele não está dando aula, mas ele está ali trabalhando. Ele está organizando a aula dele, organizando as matérias que ele vai dar, corrigindo prova, fazendo reunião, vendo que matéria que ele vai dar, organizando a vida dele como professor, como profissional que ele é, organizando ali, vendo que matéria que ele vai fazer dessa vez, o que ele vai mudar de diferente. Então não é só no momento que ele está dando aula que ele está trabalhando. Muitas vezes não tem um aluno dentro da sala de aula, mas ele está trabalhando mesmo assim, ele tá fazendo as coisas dele lá. Então nem sempre ele estava com um aluno dentro da sala de aula. E era nessa época aí, quando eles não estavam com o aluno dentro de aula, que eu estava limpando o banheiro, que muitas vezes eles entravam lá e ficavam segurando o negócio e olhando pra minha cara. Então eu tive problema, gente, quer ver, com esse primeiro professor, que depois ele virou meu defensor, que ele virou chefe dos outros professores. Eu tive problema com mais 2 professores além deles, com 3 professores, que ficava fazendo essas coisas dentro do banheiro, entendeu? Eu, caramba, que lugar é esse, gente? Que lugar é esse? Primeiro foi um inspetor de aluno, depois foi a mulher lá, que era minha chefe, depois 3 professores. E que lugar é esse, né? Aí eu vou contar pra vocês agora sobre a menina que era garota de programa e entrou pra trabalhar lá comigo, graças a um vereador que ela conheceu. Vai ser o próximo vídeo, tá? Então é isso.